Olá, gente! Na aula de hoje vamos estudar um pouco sobre o plano cartesiano. Muitos alunos veem essa aula no 8º ano do ensino fundamental, no 9º ano do ensino fundamental, no 1º ano do ensino médio, onde é trabalhada as funções, e no 3º ano do ensino médio, onde é estudada a geometria analítica. Na nossa vida cotidiana, usamos muito o plano cartesiano para nos localizarmos, em mapas, GPS, em poltronas no cinema, teatro, entre outros. Então, venha comigo, vamos aprender matemática! Muito bem, a primeira coisa que temos que fazer é traçar as retas. A primeira reta é a reta horizontal, que é chamada reta X ou eixo X, ok? Essa é a reta X, onde o centro dela, a origem dela é o zero. À frente do zero, nós temos os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim infinitamente. À esquerda do zero, nós temos os números negativos, começando aqui logo após o zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, infinitamente, ok? Essa reta X é chamado de eixo X ou eixo das abscissas, ok? Esse nome é super importante, que alguns problemas, ao invés de aparecer eixo X, vai aparecer o nome eixo das abscissas. Então você já sabe que é essa reta horizontal, que é a reta X. Após, nós vamos traçar a reta vertical. É como se eu estivesse pegando o eixo X e girando ele na perpendicular. Ou seja, quem está aqui à direita do zero, os números positivos, ficarão acima do zero. E quem está aqui à esquerda, se eu girar, ficarão abaixo do zero. Então, o zero, o mesmo zero do X, será o mesmo zero do Y. Essa reta vertical, a reta vertical é a reta Y, ou eixo Y, que também é conhecido como eixo das ordenadas, ok? Eixo das ordenadas. O eixo X é o eixo das ordenadas, ou a reta Y. Então, acima do zero aqui, como eu disse, se girar, ficarão os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Abaixo do zero, olha só, quando o eixo vai lá para cima, esses números negativos ficarão abaixo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim infinitamente. Lembrando que o zero é a origem, é o zero tanto do Y quanto do X. Outra coisa que é bom lembrar aqui nesse plano cartesiano é os lugares, né? Esses espaços aqui, ó, entre os eixos são chamados de quadrantes. No sentido anti-horário, aqui é o primeiro quadrante. Terão pontos que ficarão aqui. Segundo quadrante. Terceiro quadrante será essa localização. E aqui o quarto quadrante. Vai ter pontos nos próximos exercícios que ficarão sobre o eixo X, não será quadrante nenhum, e sobre o eixo Y, ok? Tá aqui então, primeiro passo, não pode esquecer. Eixo X ou reta X, eixo das abscissas. À frente, à direita, os números positivos. À esquerda, os números negativos. Eixo Y é chamado eixo das ordenadas. Acima do zero, os números positivos. Abaixo do zero, os números
negativos. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Vamos para o primeiro exemplo. Primeiro exemplo, encontre no plano cartesiano a localização dos pontos abaixo. Ponto A, ponto B, C, D, E, F e G. Ok? Vamos lá. Começando pelo ponto A. O ponto A. Olha só. No ponto A tem os números 4 e 6. Não é 4,6, ok? São dois números. O primeiro número, ele está localizado na reta X. O segundo número na reta Y, ou aliás, no eixo Y. Então, você vai encontrar esses dois pontos lá no plano cartesiano, ok? Vamos lá, vamos encontrar esses dois pontos aqui. 4 para o x é um número positivo, então ele está aqui à frente da origem, à frente do zero. 4. Ele deve encontrar com o 6 do y. Olha o 6 do y aqui. Então, eu vou subir, direcionar o 4, sempre em linha reta, até chegar na localização do 6 do y. E o 6 eu vou direcionar até ele. Ok? Então, nesse local aqui, ó, está situado o ponto A, ou seja, no primeiro quadrante. Ponto B. 2 para o x, primeiro número sempre é x, e menos 3 para o y, segundo número sempre é y. Então vamos lá. Encontra o 2 do x primeiro. 1, 2. Está aqui. E eu tenho que direcionar ele até o menos 3 do y. Menos 3 está abaixo. Então vamos lá. 2. Desceu aqui menos 1, menos 2, menos 3. Então eu vou direcionar o menos 3 até o 2. Então está aqui. Sempre o x primeiro, 2 e menos 3. Quem tem uma régua é bom utilizar a régua, né, para ficar bem certinho. Próximo ponto. Menos 2, primeiro número sempre é x e o segundo número é sempre é y. Menos 2 e 2. Menos 2 do x é eixo x, menos 1, menos 2. Sobe ou desce? 2 positivo, então sobe, né? Então pega o menos 2 e sobe até o 2 do y. Lembrando que aqui será o ponto C. Esqueci de marcar aqui, né? Ponto B. Então, ó, o ponto B, ele está aqui no quarto quadrante, no sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro, quarto. O ponto C ficou aqui no segundo quadrante. Vamos agora encontrar o ponto D. Menos 5, primeiro número sempre é x. Menos 4, segundo número sempre é y. Ponto D, menos 5 e menos 4. Menos 5 para o x, o eixo x, está aqui, menos 5. E menos 4 para o y. Sobe ou desce? Para cima são os positivos, para baixo os negativos. Então, vamos direcionar aqui o menos 5 até o menos 4. Fazendo aqui a união dos dois. Ficará localizado aqui o ponto D, ok? Ponto D. Ainda não acabou. O exercício manda achar também a localização do ponto E. 5 para x e 3 para y. Primeiro número sempre é x. 5 para x. 3 para y, está lá em cima. Então vamos subir aqui o 5 até a localização do 3 do y e vou unir. Pronto, aqui será o ponto E. Continuando, tem mais. Então, só recapitulando aqui. No primeiro quadrante ficaram localizados os pontos A e E. No segundo quadrante apenas o ponto C. No terceiro quadrante ficou localizado o ponto D, menos 5 e menos 4. No quarto quadrante, apenas o ponto B, 2 para x e menos 3 para y. Observe agora esses pontos aqui.
O F, 0 e menos 2. 0 para x é aqui na origem. E eu vou direcionar esse 0 agora até o menos 2 do y. Menos 2 para baixo. Então desce aqui, ó. Aqui será o ponto F. O ponto F ele não ficou nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Ele ficou sobre o eixo y. Toda vez que tiver 0 nas coordenadas, o ponto será localizado em cima dos eixos, ou sobre o eixo y ou sobre o eixo x. Nesse caso aqui, ficou sobre o eixo y. Agora, G, ponto G, 4 para x, está aqui, e 0 para y, quer dizer, nem sobe nem desce. Então, quando tem 0, será localizado em cima do eixo. Então, aqui no 4 será o ponto G, ok? Então, está aí a localização de cada ponto. A e E, primeiro quadrante. Ponto C, segundo quadrante. Ponto D, terceiro quadrante. Ponto B, quarto quadrante. O ponto F ficou sobre o eixo Y e o ponto G sobre o eixo X. Vamos para o próximo exemplo. Muito bem, próximo exemplo. Identifique as coordenadas dos vértices do polígono representado no plano cartesiano. O exercício pede que a gente indique quais são as coordenadas do ponto A, do ponto B, do ponto C e do ponto D. Coordenadas seriam os números que formaram esse ponto. Primeiro o do X, segundo do Y. Vamos ver então? Então, primeiro nós vamos identificar aqui as coordenadas do ponto A. Lembrando que primeiro sempre é o número do eixo X. Então, o ponto A, ele está aqui, né? Então, quem é do X que subiu até ele? Vamos ver. Aqui é o 0. Atrás, à esquerda, são os números negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O menos 4 é do X. Quem é do Y que uniu ao menos 4 do X para formar o ponto A? Vamos ver. Então, seguindo aqui, ó. Quem é do Y? Para cima são os números positivos. 1, 2, 3, 4. Então, as coordenadas do ponto A é menos 4 para X e 4 para Y. Vamos achar agora as coordenadas do ponto B. Primeiro, ponto B, primeiro o do X. Quem é do X que subiu até chegar no B? À direita da origem do 0 são os números positivos. Então, lá. 1, 2, 3. Então, 3 encontrou com quem do Y para chegar lá em cima? Mais uma vez, subiu. Então, é positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é o 5. Que encontrou com o 3 do Y. Que encontrou com o 3 do X. Formaram o ponto B. 3 para X e 5 para Y. Veremos agora quais são as coordenadas do ponto C. Primeiro, sempre o X. Quem é do X que desceu até aqui no C? Vamos ver. À esquerda do 0, negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, o ponto C é formado pelo menos 6 do X e agora do Y. Do eixo Y está abaixo da origem, então são números negativos. Quem é do Y que encontrou com menos 6 do X? Menos 1, menos 2, menos 3. Ele encontrou com 6 do X. Então, o ponto C é formado pelas coordenadas menos 6 para X e menos 3 para Y.
Resta agora as coordenadas do ponto D. Primeiro o x. Então, quem é do x que desceu até aqui no D? Vamos contar, né? Positivos, que está à direita. Positivos, à direita, positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o 7 que desceu aqui. Então, 7 para x. Quem é do y que encontrou com o 7 do x? Abaixo do zero, negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, que encontrou aqui e formou o ponto D. 7 para x e menos 3 para y. Tá aí dois exemplos básicos de plano cartesiano. Existem outros exercícios que mais para frente vamos estar ensinando aí. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva e compartilhe com seus amigos estudantes. Tudo bem? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.